Boa noite, amados do Senhor. Que alegria podemos estar na casa de Deus com esse tema, obrigada, com esse tema maravilhoso, plano perfeito do nosso Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. Semana passada tivemos uma palavra tremenda com o nosso ministro Ed Filho, que foi a necessidade da salvação, não é isso, Ed? A necessidade da salvação, no plano perfeito de Deus, com o subtema dele, a necessidade da salvação. Por isso, ele falou tanto do pecado, falou tanto de nós precisarmos, necessitarmos, porque nós somos pecadores, nós precisamos de um plano perfeito para as nossas vidas. Por isso, ele falou sobre essa necessidade, por causa do pecado que nós temos na nossa vida, que nós cometemos. Então, nós precisaríamos desse plano perfeito, precisamos desse plano perfeito em nossas vidas. E hoje, com esse tema maravilhoso do plano perfeito, o meu subtema é o amor de Deus revelado. Nós primeiro precisamos, necessidade de salvação, de sermos salvos. Aí Deus revela o seu amor. E nós vamos estudar isso hoje à noite, entender mais e mais. Sei que a igreja já conhece bem a palavra de Deus, mas nós precisamos a cada dia nos aprofundar mais, estarmos buscando mais e mais a sua presença. Então, o amor de Deus revelado. E eu peço à igreja que abra numa palavra conhecidíssima da igreja, João 3, 16 e 17. Já peço ao pastor Afrânio que leia e ore. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Te bendizemos, Pai eterno, Deus vivo, pela tua grandiosa, majestosa mão poderosa, pelo teu glorioso poder que concedes, que tenhamos a honra, a oportunidade de aqui congregados, reunidos, desenvolvermos os 5 minutos de oração, termos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E também agora, com certeza, Pai, capacita-nos para que recebamos essa palavra vinda do teu trono também, ministrada e nos será pela nossa amada pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos por essas palavras que advirão do teu trono. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Essa palavra é bem conhecida sobre o amor de Deus revelado a nós. Nos amou de tal maneira, com tanto amor, ele amou o mundo. Não é o mundo o sistema, não é o mundo o sistema desse mundo, mas o mundo é a humanidade. Todos nós, ele nos amou de tal maneira, com tanto amor, que entregou o seu único filho, o filho das suas entranhas, por amor das nossas vidas, o amor revelado de Deus. E eu quero falar desse amor revelado no sentido de ele ser um amor incondicional. É esse a base de tudo que nós vamos pegar hoje aqui sobre esse amor revelado de Deus, esse plano perfeito de Deus para a nossa vida, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não enviou para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele se revelou a nós para nos salvar. E esse amor incondicional que Deus, que nós vamos entender mais uma noite aqui, nós vamos buscar mais e mais esse entendimento de Deus, para essa revelação de Deus através do seu Filho, dele próprio, se humanizando, se fazendo carne, para que nós pudéssemos ter essa salvação. Pecamos, fomos destituídos, necessitamos de salvação. E para que houvesse salvação, Deus tinha que se revelar. Deus tinha que se humanizar para que nós pudéssemos ser salvos. E amor incondicional significa amor pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar,
Quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. O amor está em primeiro lugar. O amor incondicional é generoso, altruísta e infinito. Que amor maravilhoso, né? Um amor que não espera nada em troca, um amor que se doou, independente da gente querer ou não, pedir ou não, isso é incondicional. Às vezes a gente confunde incondicional com relação à condição. Deus não deu condição. Se vocês se ajeitarem, se vocês deixarem de pecar, eu vou ao mundo morrer por vocês. Ele deu essa condição? Mesmo que ninguém se convertesse, ele veio, se revelou e morreu por nós. A gente querendo ou não, a gente pedindo ou não, não tinha condição nenhuma. Ele não exigiu condição nenhuma para nos amar de tal maneira para morrer por nós na cruz. Existe maior amor do que esse? Mesmo sendo nós pecadores e merecedores, Deus se revelou a nós. Deus se manifestou a nós e tem se manifestado a todos aqueles que querem, que o amam, que querem estar na sua presença. Independente de nós querermos ou não, esse é o amor incondicional de Deus, generoso, infinito, sem condição nenhuma. Ele veio morrer por nós. E a gente vê essa natureza de Deus revelada no Evangelho, na palavra dele. Tudo aquilo que ele fez desde a fundação do mundo, desde Adão e Eva, esse amor com que ele nos amou, como ele tem se doado, como ele tem nos amado, como ele tem feito grandes coisas. Essa é basicamente uma história, esse aqui é a história do resgate divino. Deus se revelando a nós, Deus se manifestando a nós, com esse amor incondicional pelas nossas vidas. Mesmo o povo se rebelando, mesmo o povo sendo rebelde, decidiu nos salvar do pecado. Ele decidiu. Esse é o amor de Deus. Efésios 1, de 4 a 5 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, de sua vontade. Irmão, isso significa a graça de Deus. Nós entendemos e nós sabemos como igreja que Deus é o próprio amor. Ele não tem amor, ele não espera sentir o amor para nos amar. Ele é o próprio amor. E eu não posso falar do amor revelado, eu não posso falar do amor de Deus sem falar da graça dele. A graça é favor imerecido, nós não merecíamos. Por isso um amor incondicional, um amor que nós não merecemos esse amor. Ele se revelou da mesma maneira. Ele nos se revelou a nós para que nós pudéssemos ter vida, mesmo sendo imerecedores. É a graça. A graça é algo ofertado a alguém que não merece receber nada. Isso é graça. Não merece receber nada. Irmãos, nós não merecíamos esse amor. Nós não merecíamos essa revelação desse Deus pelas nossas vidas. Se nos amar de tal maneira, não para nos julgar, mas para nos salvar. Ele tinha tudo em mãos para nos julgar, porque nós pecamos, somos destituídos da sua glória. Mas ele veio nos salvar. Tem maior amor do que esse? De entregar sua própria vida em favor daqueles que não merecem? Isso é a graça de Deus. Isso é o favor imerecido de Deus pelas nossas vidas. E foi dado simplesmente espontaneamente. Ele decidiu se doar por nós. Ele decidiu retribuir, dar a nós. A graça de Deus não é uma retribuição justa por algo que nós realizamos. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu vou ser salvo porque agora... Não, é imerecido, não é porque ele está nos retribuindo, mas é um presente de Deus para nós. É um presente que ele nos deu. Não é um favor conquistado com base nos méritos da nossa vida, os méritos prévios que nós estamos fazendo. Não é algo que ele resolveu nos dar, mesmo nós não merecendo ter essa graça de Deus na nossa vida.
Ele resolveu agir de forma favorável a nós. Esse é o amor de Deus, que nos amou de tal maneira que se entregou por nós naquela cruz, mesmo sendo nós imerecedores, errando, pecando, e Ele é justo, Ele é maravilhoso. A salvação é um dom de Deus para nós. E sendo assim um dom, não vem com resposta às nossas boas obras, mas sim com essa graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Aí as pessoas confundem muito aquilo que eu estou falando com amor incondicional. Ai, mas se eu me converto, tem as condições da Bíblia. Tem as condições que eu tenho que passar a viver em santidade, eu tenho que passar a viver. O amor incondicional de Deus não é limitado a isso, irmãos. Como eu falei, as pessoas confundem o amor incondicional de Deus com viver o Evangelho. Ele veio sendo nós ainda pecadores. Isso é o amor incondicional. Ele não exigiu condição nenhuma para morrer por nós naquela cruz. Ele não exigiu condição nenhuma por nós. Aí, vou falar igual o Ed. Ah, mas eu não pedi para morrer. Jesus morrer por mim, não é assim, Ed? Cadê o Ed? É assim? Ah, mas eu não pedi para Jesus morrer por mim na cruz, né? Que ele falou assim, coisado, semana passada. Ah, não tem playground, né? Aqui na igreja, meu irmão, não tem playground também no céu, não. Né? Então, fiquemos atentos. Mas eu não pedi para Jesus morrer por mim. Tem gente que fala, você já ouviu alguém falar isso? Ah, mas Jesus morreu por você, mas eu não pedi. Eu não pedi. Você pediu? Alguém pediu para Jesus morrer? Muita gente fala isso. E até uma afronta para quem é cristão, né? A gente fala assim, meu Deus, a pessoa não entende o favor, esse amor tão incondicional, um amor que se doou mesmo a pessoa não querendo. Irmão, ele não veio porque pedimos, ou muito menos porque merecemos. Ele veio porque o seu amor é incondicional. Veio porque nos amou, independente de quem somos, ou o que fizemos, ou até faremos. Mesmo o rejeitando, ele nos ama. Isso é o amor incondicional. Não depende se eu pedir, não depende se eu quero, Deus não, ele morreu por todos, se revelou a todos. A palavra de Deus fala que o homem é indesculpável na presença de Deus, porque ele amou a todos. Vai quem quiser estar, por isso que é uma escolha, por isso o livre-arbítrio. Ele nos predestinou, nós lemos aqui que ele nos predestinou. Ele predestinou toda a humanidade. Vai eu querer aceitar a predestinação de Deus ou não? O plano de Deus ou não? Vai assim. Por exemplo, quando você tem um filho, você sonha. Por exemplo, o Eduardo e a Andresa aqui têm sonhos para Maria Eduarda, não tem? Vocês não traçaram um projeto, um plano para a vida dela? Vocês querem que ela estude, que ela seja alguém na vida. Vocês estão predestinando a Maria Eduarda a ser alguém bem-sucedido na vida, uma pessoa feliz. É isso que os pais esperam dos seus filhos, porque eles já têm um plano para a vida deles. Nenhum pai, nenhuma mãe projeta um plano de falência, projeta um plano de vitória para a vida do seu filho. Ninguém consegue ver seu filho, ninguém sonha com o filho morrendo cedo, ninguém sonha com o filho sendo um perdedor, um estuprador, um pedófilo. Alguém sonha com isso? Então, nos seus planos, você predestinou o seu filho a ter uma vida vitoriosa. Por isso você paga os seus estudos, por isso você educa, você diz o que é certo, o que é errado. Não é assim na nossa vida? Assim Deus nos predestinou. Ele sonhou que nós seríamos mais do que vencedores em Cristo. Ele sonhou que nós teríamos uma vida vitoriosa. Ele sonhou com os dons para as nossas vidas. E para isso ele se revelou a nós, para que esse sonho fosse concretizado na nossa vida. Ele sonhou os nossos sonhos. Ele sabia o que era melhor para nós. Então ele nos predestinou a vida eterna. Agora, uma pessoa pode criar seu filho, ter os sonhos, os planos. Quantas pessoas estão nas beiras, quantas mães estão nas portas das cadeias, não porque sonharam aquilo para os seus filhos, mas porque os seus filhos escolheram errado. Eles escolheram errado. Não era um sonho de suas mães estarem em portas de cadeias. Assim somos nós. A gente pensa assim, mas eu não estou na porta da cadeia. Mas a pessoa pode estar distante de Deus. Porque a predestinação, aquilo que Deus sonhou para ela, ela não aceitou.
ela não quis. Assim são os nossos filhos, assim somos nós com os nossos pais. Então, Deus sonhou algo. Eu não pedi para Jesus morrer. É uma decisão sua. Não viva Cristo. É como as pessoas hoje querem impor uma situação no nosso país. Ah, não tem que ser. Como assim? Você não pode ser cristão. Estão dizendo isso. Meu irmão, é só você não ser. Ah, o que eu acho que é pecado, eu acho que isso não é pecado. Então, viva a sua vida. Você já conhece a verdade. As pessoas querem impor as vidas dela a nós, mas a gente não pode ser o que a gente quer ser. Então, nós temos que entender isso, que Deus sonhou o melhor para as nossas vidas. Cabe a nós viver os sonhos de Deus ou não. Para isso Ele se revelou. Por isso Ele nos amou de tal maneira. Ele é que sabe que pensamentos tem ao nosso respeito. Cabe a nós saber, Senhor, Tu sabes o melhor. Eu posso não entender, mas Tu sabes o que é melhor. Assim como os pais. Tem coisas que, por exemplo, a Duda não vai entender quando os pais falam, olha, isso aqui não pode. Não, mas eu não tenho. Os filhos têm que entender que os pais sabem o que é melhor. Vão crescer e vão desenvolver isso. Assim somos nós na presença de Deus. Ah, não estou entendendo, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Ele já levou na cruz, irmãos. Ele já morreu por nós. Ele se revelou a nós. Para que não que nós entendêssemos, mas que nós obedecêssemos. Ele nos dá a paz que excede o entendimento. Quando nós aprendemos isso, que Ele já morreu na cruz, já foi na cruz. Ah, mas só foi na cruz, já levou. E nada nesse mundo pode, deve nos separar desse amor. Nada pode ocupar o lugar de Deus em nós, porque Ele se revelou a nós. Esse amor intenso de tal maneira, a Bíblia ainda faz a comparação com o amor de mãe. Isaías 49:15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Olha que amor é esse, irmãos. Graça incondicional, incalculável, não pede nada em troca, ele morreu. É como eu dei o exemplo das mães que estão nas portas das cadeias. Elas amam os seus filhos independente do que eles se tornaram, porque mãe ama. Não que elas compactuem com aquilo, não que elas aceitem aquilo, mas elas não deixam de amar. É um amor incondicional. Incondicional. Eu vou amar meu filho, ele fez isso, mas é meu filho, eu amo. Esse foi o amor de Deus para as nossas vidas. Um amor de, digamos assim, podemos fazer, entre aspas, um amor de porta de cadeia. Porque nós éramos ainda pecadores. Nós estávamos presos em algemas e cadeias. E Deus estava ali, se revelando ali na porta, dizendo: eu amo meu filho, eu vou morrer por ele, eu dou minha vida. Quantas mães ali não falariam assim: olha, se eu puder, eu dou minha vida por ele? Quantas não falariam isso? Assim Deus fez por nós. Nós não éramos merecedores, nós éramos pecadores. Ele falou assim: olha, meu filho, eu te amo de tal maneira que, independente de você ter mentido, adulterado, ter assassinado, seja o que você for, eu vou morrer por você. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse, eu posso dizer? Podemos perguntar para Deus, não tem explicação humana que possa se estender, explicar, dimensionar um amor de Deus pelas nossas vidas. Esse tal é uma palavra tão pequenininha, mas que expressa uma magnitude, algo tão gigante, algo que não cabe num coração. Não coube no coração de Deus, ao ponto de Ele se entregar. Que amor, de se amar de tal maneira que eu tenho que sair de mim mesmo e me revelar a esse povo, para que eles possam entender o plano perfeito que eu tenho para a vida deles. Esse é o amor de Deus. Um amor sobrenatural. Sua morte foi o meio pelo qual o amor de Deus nos alcançou. Essa revelação não foi um amor por obrigação. E sua morte não foi forçada. A morte de Cristo foi um ato voluntário, amoroso e expiatório.
Isso é um sacrifício do justo pelo injusto. Que Deus, que amor maravilhoso. E sacrifício é tirar algo de si para dar aos outros. Isso é sacrifício. O sacrifício dói em quem o faz, mas ajuda quem o recebe. Jesus chegou ao ponto de falar o quê? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Tu imagina a dor que esse Deus maravilhoso estava sentindo naquele momento. Se revelou a nós com esse amor tão grandioso. Senhor, você me transformar em pecado por toda a humanidade. Não foi por um, irmão. Não foi só um pecado da pastora Nayuf. Foi o pecado de toda a humanidade, desde Gênesis até o dia do último dia. Ele morreu naquela cruz por todos esses pecados. Não foi um pecadinho. Foi um peso muito grande ao ponto de suar sangue. Que amor é esse, irmãos? Não tem explicação. Sacrifício dói em quem o faz, mas ajuda quem o recebe. Nós recebemos esse amor maravilhoso, incondicional. 1 Pedro 3,18 diz, porque também Cristo morreu em uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Que plano maravilhoso, que plano perfeito. Quando nós estávamos totalmente desamparados, desarraigados, totalmente desvinculados desse Deus, Ele se revelou a nós. Ele se entregou a nós. Morreu pelos nossos pecados. A palavra de Deus fala, irmão. Até por um justo é difícil alguém se entregar. Que dirá por um injusto. É o caso que eu sempre dou esse exemplo para a gente ter a dimensão de entender que amor é esse revelado a nós. Se você tem se você é um casal, você tem um filho, entra um ladrão na sua casa e por algum entrave mata o seu filho. Você só tinha aquele filho. E entra alguém na sua casa, entra e mata o seu único filho. Qual é a sua vontade humana? Fale, pense aí, não precisa nem falar, porque eu sei. Porque eu sei qual seria a vontade humana nossa. A gente quer justiça, a gente quer vingança. A gente quer que essa pessoa apodreça na cadeia e se tiver pena de morte, que morra. Porque matou um único filho, aquele que eu criei, eu dei estudo, eu fiz tudo por esse filho, um menino maravilhoso, um menino perfeito em tudo, e vem alguém e mata o meu único filho. Aí a pergunta que eu faria a você é: você morreria pelo cara que matou o seu filho? Você morreria? Thalita? Né? Difícil. Eduardo, Andresa, Carla, Karina, Jaque, você pegaria e falaria assim, não, eu não quero que esse rapaz que matou meu filho morra, não. Eu vou cuidar dele, eu vou pegar ele aqui, eu vou dar os estudos, eu vou criar como se fosse o meu filho. Pense aí, Jane, se você faria isso. Humanamente faria? Foi o que Jesus fez. Foi o que Deus fez quando entregou Jesus. Nós matamos o seu único filho que nunca pecou. Seu único filho que andou na terra durante 33 anos da sua vida e não se achou nele iniquidade. Perfeito em todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos. E vem alguém que eu estou falando é você e sou eu. E matou o seu único filho. Único filho. O que Deus fez? Ele nos adotou como filho. Nós que matamos o seu único filho, ele falou assim, olha, vocês mataram o meu único filho, mas eu vou pegar vocês como filhos meus, amados meus. Isso é o amor revelado de Deus. Isso é um amor incondicional, que muitas vezes não entra na nossa mente, quando a gente tem que perdoar alguém. Quando a gente tem que fazer algo por alguém que mesmo a pessoa não mereça aquilo, eu vou fazer. Esse é o amor incondicional. Irmãos, é algo assim que humanamente a gente não consegue entender.
Ele morreu por nós. É algo muito forte para a nossa vida. Esse amor de Deus que nos amou de tal maneira, que entregou o seu único filho para nos salvar. Para nos salvar, não para nos julgar, mas para nos salvar. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus, ele não é expressado como na nossa cultura hoje. Um amor conveniente, egocêntrico. Muito pelo contrário. O mundo hoje é: amarei você enquanto você me amar. Enquanto você fizer algo por mim. Você adiciona valor à minha vida e me agrega. Não é assim o amor de Deus. Esse é um amor humano, um amor sem Deus. Quando esse amor cessa, quando você para de fazer algo por mim, meu amor por você também cessa, acaba. Para muitos o amor é condicional, para Deus não. As condições podem ser diferentes dependendo do relacionamento. Mas existem condições cumpridas, a serem cumpridas a fim de ganhar o nosso amor. Irmãos, o amor de Deus não é assim. Não é troca, não é finito. Quantas pessoas já passaram pela sua vida que te amaram tanto e hoje não estão mais na sua vida? Às vezes porque eu não tenho mais uma moeda de troca, né? Enquanto deu, perfeito. Enquanto você pagou isso aqui para mim, perfeito. Enquanto você fez isso aqui por mim, perfeito. Mas no dia que você faz algo que não me agrada, os 99% do que você fez para mim morreu. Só vale esse 1% aqui. Acabou. Deus não é assim. Até o último dia nós temos a oportunidade de nós estarmos na sua presença. Agora não confundamos viver pecando, porque viver pecando cauteriza o coração e a mente. Né? Não quero fazer aqui fazer uma apologia aqui, é dizer assim, Deus vai, eu vou pecar e Deus vai me perdoar, porque o amor de Deus é incondicional. Ele já veio, nós já lemos lá, uma vez por toda morreu pelos pecados. Nós não podemos viver no pecado, porque cauteriza e a gente tem prazer no pecado, não em Deus. Uma coisa é você pecar acidentalmente, uma coisa é eu errar, eu falhar, eu pecar ali e Deus vai, com certeza ele vai, porque ele morreu pelos nossos pecados. Mas nós não podemos viver no pecado, porque isso aí já é mau mundo. É viver no mundo e querer ser um religioso. E Deus não ama religiosos, ele não veio trazer religião, ele veio trazer salvação. É isso que ele veio fazer por nós. 1 João 4,9 diz, foi assim que Deus nos mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. Por isso precisamos entender que ele nos amou primeiro, para que recebêssemos o perdão do pecado. Com 1 João 4,10, e o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou de tal maneira, com essa graça incalculável, um amor sobrenatural. Sobrenatural. E no 4,11 de 1 João, amigo, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. É uma corrente que vai se ligando, que vai sendo perfeita. Ele está nos mostrando aqui que o amor incondicional dele, revelado a nós, tem que viver em nós, para nós revelarmos esse amor aos nossos irmãos. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se ele se revelou a mim, eu me revelo a você. Porque não sou mais eu. Amém? É Cristo que vive em mim. Esse é o plano perfeito. É o elo perfeito de Deus. A ligadura dos membros. O dedo mindinho precisa da mão, que precisa do antebraço, que precisa do braço, que precisa do tendão, que precisa... Nós precisamos uns dos outros. Esse é o amor revelado a nós, irmãos. O amor perfeito. Essa graça maravilhosa. E uma coisa que é interessante, que o amor de Deus, ele não é só incondicional, irmão, ele é constante. Ele é constante. Jeremias 31,3 diz assim, com amor eterno eu te amei.
Por isso, com benignidade, eu te atraí. Ele nos atraiu com a sua benignidade, com a sua bondade. Para que o amor dele é eterno em nós. Não tem fim, ele é constante. O amor de Deus é constante, incondicional e constante. Ele é eterno e nunca muda, não importa o que aconteça em nossas vidas. Ele sempre nos ama e está nos atraindo para si. Até o último momento. Isso se chama oportunidade de estar na presença dele. Deus nos atrai, Deus nos mostra a sua bondade, para que até no último momento ele nos mostra o seu amor e tem nos revelado o seu amor para que nós entendamos que até que se eu for para o inferno, que eu não vou não, tá, irmãos? Mas até se for para o inferno, eu vou entender que ele me amou, porque eu que não quis esse amor, mas ele me amou. A pessoa vai para o inferno consciente do que fez. Consciente. Até lá, quando o rico estava no inferno, ele falou, deixa eu ir para que os outros entendam. Quer dizer, eu sei o que eu fiz, para que eles não façam o que eu fiz. Ele tinha consciência do que ele tinha feito. O amor de Deus se revela a todos nós. Irmão, vida com Deus, depois que com isso que eu falo assim, as pessoas confundem o amor incondicional de Deus com o amor, com viver o evangelho. Ele veio independente de nós querermos ou não. Se ninguém se convertesse desde Gênesis até o último dia, se ninguém fosse se converter, ele viria do mesmo modo, porque o homem seria indesculpável. Ele viria do mesmo modo. Se ninguém na face da terra se convertesse, ninguém aceitasse Cristo, ninguém se quisesse nada com Deus, ele viria do mesmo jeito. Não foi em vão. Ele pagaria o preço. Isso é o amor incondicional, independente de qualquer coisa, de qualquer pensamento, de qualquer atitude. Esse é o amor incondicional de Deus. Agora, quando eu aceito a Cristo, as pessoas querem aceitar Cristo e viver na sua vida. Aí fala assim, mas o amor de Deus não é incondicional? Sim, foi incondicional e é incondicional. Ele morreu por nós. Agora, se eu quero viver a vida de Cristo, aí requer situações, requer renúncias que eu tenho que viver. Porque, amados, tudo na vida requer renúncia. Tudo na nossa vida. Se eu quero perder peso, eu vou ter que deixar de comer algumas coisas. Não é? A gente olha até assim, babando, né? Hoje, a gente estava aqui no café da manhã, estava eu e a Jaque, né? A Jaque comendo bolo de castanha, né? Aí eu só olhando, ela, a senhora não vai comer? Eu, não. Bem assim. Essa semana, meu Deus, eu comi por 30 pessoas, irmãos. Não sei como é que coube aqui o vestido. Eu comi muito essa semana. Então, eu falei assim, não, esse final de semana, renúncio. Tem que voltar a minha... Porque senão eu incho, eu tenho problema de comer o glúten, né? Essas coisas, aí vou inchar. Então, eu tenho que... Renúncia. É uma escolha. Se eu quero, não quero, se eu quero emagrecer, eu tenho que renunciar a alguns tipos de alimentos. Faz parte, como tudo na vida. Se eu quero ficar musculoso, eu tenho que passar horas numa academia. Porque eu não vou ficar musculoso sem fazer musculação, irmão. Sinto muito, não tenho. Né? Aqui a esposa aí do personal, a Glenda, sabe disso, né? Se eu quero ganhar massa, eu tenho que me esforçar. Renuncio. Eu tenho que passar horas numa academia, eu tenho que passar tempo numa academia, eu tenho fazendo musculação. Se eu quero passar num concurso, eu tenho que passar horas estudando, irmão. Vou renunciar a sair, eu vou renunciar a certas coisas, porque eu quero passar num concurso, então eu tenho que me focar nisso aqui. E com Deus não é diferente. Se eu quero ir para o céu, eu vou renunciar ao pecado. Eu vou renunciar aos prazeres humanos, a natureza animal, terrena e demoníaca que eu tenho. Eu vou ter que renunciar às coisas que vão tentar me tirar o foco de estar na presença de Deus, estar na glória do Senhor. Agora, a diferença é, irmãos, a diferença é que quando você passa, isso se torna parte da sua vida, isso se torna um prazer na sua vida. Quando você entende o evangelho, que o seu foco é lá na glória, irmãos,
Sai da frente, irmão. Eu quero esse amor. Eu quero a glória de Deus. Isso aqui vira... Quando você entende que para a sua saúde é bom você renunciar a isso, você vai fazer aquilo consciente. Não é um peso no seu coração. Quando você, no começo você está ali, aí depois aquilo se torna uma rotina na sua vida, que já nem passa a ser, assim, ai meu Deus, por exemplo, faz um ano, vai fazer um ano agora que eu não tomo refrigerante. No começo, Deus do céu, muito difícil. Agora, pessoal, quer refrigerante? Não, quero água, quero água. Já ficou parte, eu não sinto falta daquilo. Não me faz falta o refrigerante. Assim é a vida com Deus. Se você tem o prazer, tem o foco, você tem o entendimento que aquilo é melhor para a sua vida, no caso lá, melhor para o meu corpo, eu não tomar aquilo, não vai me fazer falta. Porque eu tenho o entendimento daquilo e aquilo para mim, tomar aquela água, para mim é um prazer, irmão. Eu sou uma das únicas pessoas que eu conheço, né, que vai para o cinema com pipoca com água. Quando eu falo, eu quero água. Água com pipoca é tão bom. Para mim já é normal tomar água com pipoca. Tendo a pipoca, tá ótimo. Então, pronto. Então, assim, quando a gente tem um foco em Cristo, a gente entende esse amor de Deus na nossa vida, aí vira graça, irmãos. É a graça de Deus mesmo. Esse favor imerecido nos faz viver esse amor de tal maneira que a gente olha assim, Senhor, nada pode ocupar o teu lugar aqui. Ninguém pode ocupar o teu lugar aqui. Porque está preenchido, está cheio, está transbordando aqui, então não tem espaço para mais nada. Porque tu te revelou a mim de tal maneira que eu só sei ver a tua graça, o teu amor, a tua fidelidade. Esse é o amor de Deus. E as pessoas querem viver dissolutamente, achando que Deus não mandaria ninguém para o inferno. Irmão, manda. A gente vê tantas igrejas achando assim que Deus não... Ai, se revelou o amor, a graça, sim, é maravilhoso, mas a graça sem justiça não existe, irmãos. Apocalipse 20:15 fala assim, se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aqui mesmo, onde sua Bíblia está aberta, em João 3,18, fala assim, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É a pessoa mesmo que já está se julga. Ele não veio julgar. Ele veio para quem vive isso aqui vai viver as promessas de Deus. Quem não vive isso aqui também vai viver as promessas de Deus. Lago de fogo. É simples assim. Deus é amor, mas é um amor de justiça. É um amor maravilhoso. Ele veio nos salvar. Deus nunca esquece da gente. E lembrando que o incondicional de Deus é perdoar o imperdoável. Nós éramos imperdoáveis, irmãos. Mas Ele nos amou de tal maneira que todo escrito de dívida que era contra nós, Ele apagou. Ele pagou. E às vezes as pessoas acham que a graça de Deus não tinha valor. Foi o maior valor, irmão. Às vezes a pessoa, a graça... Tem até uma frase que fala assim, a graça, mas não é de graça, né? Uma coisa assim que falam. Porque tem valor, irmão. Foi valor, preço de sangue vertido naquela cruz. O amor revelado a nós. Tito 2, de 11 a 14, diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, se revelou a nós, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, essa é a graça de Deus. Esse é o favor imerecido de Deus. Agora cabe a nós aceitar essa graça ou não. Isso é liberdade, irmãos. Isso é liberdade.
Isso é que Deus fez desde o paraíso. Deu a liberdade ao homem de querer estar na presença dele ou não, obedecê-lo ou não. Cabe a nós escolhermos. Para isso ele se revelou. Para isso ele nos amou de tal maneira, se entregando por nós naquela cruz. Que nós possamos entender isso e viver essa graça de Deus, viver esse amor incondicional de Deus. Um amor sobrenatural, um amor supremo, que nos amou e se entregou, se fez maldito por amor das nossas vidas. Que nós possamos entender essa graça incalculável, que não tem interesse, não quer nada em troca, mas que nos ama. E quando nós entendemos esse amor, nós mudamos o nosso ser, porque nós amamos a Ele. Assim é um filho, quando entende o que é melhor que os pais têm para ele. Ah, eu queria isso aqui, mas meu pai, não, eu vou fazer a tua vontade, porque tu sabes o que é melhor para mim. Que nós possamos viver isso, já chama o Ministério de Louvor, que nós possamos viver isso na nossa vida, essa graça, esse amor sobrenatural, um amor maravilhoso, que nos faz crescer, que nos faz mudar, que nos faz ser transformados por Ele. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Amém, amados? Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Possamos ficar de pé.